Nessa terça-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o doutor Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil, vereador da cidade de Paranaguá. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite e participar novamente aqui do BDL. E eu gostaria primeiro de falar com também empresário, com o marido de uma empresária aqui da cidade de Paranaguá, porque uma situação envolvendo uma casa noturna que é de propriedade da família chamou muito a atenção aqui na cidade de Paranaguá. No final de semana tivemos, então, atentados a tiros ali em frente, 3 pessoas feridas em frente ao Choupanas. Dessa situação, o que a Polícia Civil já investiga, o que a família proprietária do Choupanas tem a falar, porque afinal de contas aconteceu do lado de fora do estabelecimento comercial. Conta o que aconteceu e como a polícia trabalha nesse caso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Realmente é triste, mais um evento triste ocorrido na cidade, mas o que a gente tem que iniciar comentando é o seguinte: a responsabilidade pela segurança no interior dos estabelecimentos é realmente do próprio estabelecimento, é uma segurança privada. A responsabilidade da segurança fora do estabelecimento é do Estado, então isso tem que ser muito bem explicado. Hoje, como eu falo em todas as entrevistas, nós sofremos com uma disputa entre grupos criminosos que lutam pelo domínio da traficância aqui no município de Paranaguá. Qualquer evento que haja uma concentração de pessoas, vai ter ali integrantes desses 2 grupos criminosos, tá? Então, o que é bom ser dito? Precisamos combater e reprimir esses grupos criminosos para que fatos como esse que ocorreram no final de semana não voltem a ocorrer. A Polícia Civil imediatamente já começou a tomar conhecimento do fato, já identificou parte do grupo envolvido nesse incidente e nas próximas horas vamos buscar a realização dessas oitivas dessas pessoas para que, por meio delas, possamos identificar os demais integrantes dessa disputa focal que foi realizada ali naquele dia. Doutor, até mesmo para poder eliminar qualquer ruído que possa acontecer na cidade, até porque antes dessa apresentação musical, alguns áudios circularam nas redes sociais dizendo que haveria um atentado. Na verdade, essa situação dos disparos aconteceu por volta das 6 horas da manhã, a casa já estava fechada, o show já tinha terminado há bastante tempo. Então não há um envolvimento com o artista, muito menos com o evento que aconteceu na casa noturna. Foi, de fato, um envolvimento do lado de fora da casa noturna e não no interior do estabelecimento, né? Não há qualquer ligação com esse fato ocorrido externamente com aqueles áudios veiculados antes da realização do show, tá? Deixar claro que esse artista que acabou tocando lá, que realmente a música não é nem do meu gosto, esse artista, ele toca no Brasil inteiro. Tá? Ele possui mais de 20 milhões de seguidores, acabou de vir do estado de Santa Catarina, que em tese é onde domina o grupo rival daqueles que estavam imputando, que ele integrava, e nunca teve incidente nenhum. Esse incidente que teve ali foi um incidente como vem ocorrendo na nossa cidade já há algum tempo, que é vinculado a essa disputa de organizações criminosas. Isso que tem que deixar bem claro. Agora, aqueles áudios, aqueles vídeos, aquilo que foi veiculado antes, é coisa desocupado, não possui qualquer vínculo com o que ocorreu no final da noite, no início da manhã do dia seguinte. O senhor citou, inclusive, que qualquer evento que reúna várias pessoas, existe a possibilidade de ter integrantes de alguma facção criminosa. E aí eu me recordo, tivemos aquele homicídio ali no Centro Gastronômico da Juventude, com várias pessoas no entorno, quando então faccionados rivais chegaram e mataram um jovem. Tivemos também uma tentativa em que o cara se joga na água, ele acaba até sobrevivendo também ali no Centro Gastronômico da Juventude. Tivemos um homicídio na Praça Ciro Abalém, se eu não me engano, ano passado, com também várias pessoas ali confraternizando e então faccionados rivais chegam e matam uma pessoa, ou seja, acaba sendo um problema muito mais por causa dessa guerra de facções que existe na cidade de Paranaguá e os rivais que assim se denominam acabam aproveitando oportunidades para assassinar pessoas que não são da mesma facção dele do que necessariamente um problema envolvendo a apresentação de alguém, um evento específico. Tem mais a ver com uma oportunidade enxergada por esses
criminosos de tirar a vida de uma pessoa que eles julgam adversária do que um envolvimento porque o artista defende A ou porque tem um show B aqui na cidade. Enfim, eu estou falando não só do que aconteceu nesse final de semana, mas numa possível apresentação musical que aconteça no futuro. Tem a ver, sim, com essas oportunidades enxergadas por esses criminosos. Essa é a avaliação da Polícia Civil? Sim, houve 2 homicídios na Praça do Guincho, que a Polícia Civil concluiu que foram praticados em razão dessa disputa desses grupos criminosos. E vamos deixar bem claro, PR, que esse não é um problema de Paranaguá, tá? Essa disputa entre organizações está ocorrendo no país inteiro. Nós temos essa disputa também bem evidente na cidade de Curitiba. Então não é Paranaguá somente que está sofrendo com isso. E a Polícia Civil do Estado como um todo está reprimindo isso, está mapeando esses grupos criminosos para que na origem nós possamos realmente exterminá-los, descapitalizando, por exemplo, os integrantes desse grupo. Então isso não é um problema de Paranaguá, a gente tem o hábito realmente de olhar para a cidade e focar na cidade, afinal nós residimos aqui. A violência ocorrida aqui, ela impacta no cidadão paranguara, né? Mas esse não é um problema de Paranaguá nesse momento, é um problema que pode ser até um problema nacional. Esses 2 grupos de criminosos, essa disputa fica mais evidente no nosso estado, pela fronteira com Santa Catarina, mas essa disputa não vem ocorrendo só aqui. Em São Paulo temos casos de disputa. Uma organização perdeu poder no país inteiro, outras organizações ganharam poder no país inteiro. E isso foi em decorrente de uma disputa existente entre elas. Então isso precisa ser deixado bem claro. E assim como a polícia de todo o Brasil, a polícia de todo o estado, a polícia de Paranaguá também está trabalhando para reprimir essa disputa entre esses 2 grupos criminosos. Doutor, como cessar ou pelo menos diminuir essa guerra evidente entre facções no Brasil? No Brasil, hoje, falar e acabar com essa disputa sem uma repressão de qualidade ao tráfico de drogas é impossível. Eu sempre mencionei que a questão do tráfico de drogas ela é muito séria, ela não é um caso só de polícia. Tá? Enquanto ela for tratada só com o braço forte da lei, que são os órgãos policiais, nós não vamos acabar com o tráfico de drogas. Hoje nós temos um reforço no município, tem a Operação Albatroz em andamento, que justamente visa a repressão do tráfico internacional de drogas. Tem Polícia Federal, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Portuária, Polícia Civil, Polícia Militar, IBAMA. Todos os órgãos de segurança pública estão envolvidos hoje na cidade na Operação Albatroz, justamente visando incrementar a segurança pública na fronteira molhada que é a Paranaguá. Mas só isso vai acabar com o tráfico de drogas? Não, não vai acabar com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas também é questão de saúde pública. Obviamente, nós, como agente de segurança pública, vamos reprimir energicamente o tráfico de drogas, a traficância, mas somente com isso não acabaremos. Se fosse muito fácil, em algum estado do nosso país, nós já teríamos a redução do tráfico de drogas, isso não ocorre. É possível criar alguma estratégia de forma local e replicar essa estratégia no estado, no país, ou o oposto, ou o inverso? Por exemplo, adotar uma estratégia que seja bem positiva na luta contra o tráfico de drogas, que, por exemplo, e aqui é um exemplo mesmo, o Rio de Janeiro vem adotando, que a Bahia vem adotando, que qualquer outro estado vem adotando, e aí trazer aqui para o litoral paranaense, para o estado do Paraná? A primeira coisa que eu acho que pode não acabar, mas pode realmente reduzir, é uma melhora na qualidade no nosso controle de fronteira. A droga não está sendo produzida no nosso país. Ela está ingressando pela fronteira. Tanto a droga quanto o armamento. Então nós precisamos realmente de uma política de fortalecimento do controle de fronteiras. Essa droga que está sendo comercializada em Paranaguá, essa droga que está sendo escoada para o exterior, pelo Porto de Paranaguá, não é droga produzida aqui no Paraná. Então é isso que a gente tem que pensar. Temos que fortalecer esse controle de fronteiras. Obviamente, mesmo com o fortalecimento, nós não vamos impedir que entre substâncias entorpecentes no nosso país, mas vamos tornar mais difícil esse ingresso. O preço da droga ele vai subir. Então ele torna-se menos acessível ao consumidor. Então é isso que a gente tem que pensar. Agora as outras milhões de questões têm que ser envolvidas, têm que ser analisadas para a gente reduzir o tráfico de drogas. Como, por exemplo, a blindagem da juventude, para que ela não seja nem aliciada para compor o tráfico de drogas e nem para que ela se sinta sensível a adquirir a substância entorpecente, trabalhando, por exemplo, a prevenção primária ao uso de drogas nas escolas, o que já vem sendo realizado pela Polícia Militar de forma brilhante no nosso município. Impedir que aquele adolescente seja atraído a consumir a substância entorpecente, que ele jamais
prove a substância entorpecente. Então são diversas medidas hoje, Pierre, que devem ser realizadas para a gente conter o tráfico de drogas. Sem mencionar a ressocialização que não funciona do nosso sistema prisional, que a prisão hoje não está resolvendo o nosso problema, que não está trazendo uma sensação de segurança ao nosso cidadão brasileiro. Agora, doutor, e a participação da população nesse processo, pelo menos para tentar coibir o avanço da criminalidade? Quando eu falo de participação, é claro, eu cito a educação em casa, a conversa com os filhos, com os mais novos, orientar sempre as crianças, mas também auxiliar as forças de segurança denunciando crimes. É importante que a população participe de forma ativa no combate à criminalidade denunciando? Sim, eu sempre menciono, isso está escrito na nossa Constituição, a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Né? E eu convoco realmente todo cidadão parnanguara, falando de Paranaguá, para que auxilie os órgãos de repressão a coibir esse tipo de violência. Nós temos aí diversos canais de denúncias anônimas, a identidade do denunciante ela não é revelada em nenhuma hipótese, mas nós precisamos que essa informação chegue. Principalmente com relação aos homicídios. Nós temos o canal 181 de narcodenúncias, que pode ser denunciado qualquer espécie de crime. Nós temos o WhatsApp da primeira subdivisão policial, 3420-3612. O analista ele vai receber aquela informação, ele vai processar a informação e verificar. Mas é importante que o cidadão parnanguara se alie aos órgãos policiais para a gente reprimir com qualidade e principalmente com velocidade esses crimes. A partir do momento que cometeu o crime é preso, isso vai servir como fator inibitório, porque ninguém quer ser preso. Nem o vagabundo que é inveterado aí na prática de crime, ele quer ser preso. Então é muito importante que a gente apure com velocidade. Como é que nós vamos chegar a essa velocidade ideal? Com a participação da população. A população ela está no local que está ocorrendo o crime. Ela tem um dispositivo móvel, ela tem um aparelho de telefone celular. Na mesma hora denuncia. Que aí sim a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal vão dar velocidade a essa apuração. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Litoral, no quadro de Segurança Pública. O aguardo, então, na próxima oportunidade para que possamos conversar sobre segurança pública aqui no BDL e trazer informações importantes para o pessoal de casa. Muito obrigado pela participação hoje. Uma ótima semana. Obrigado, Pierre. Um abraço.